João capítulo 15. João capítulo 15, não pode mentir não, hein? Versículo 5. Abre aí, filho, por favor, mostra lá. João capítulo 15, versículo 5. Mostra lá, por favor. Quem está mostrando? A palavra de Jesus é verdadeira? É. É a única palavra confiável, é a palavra de Deus. Então ele diz assim: eu sou a videira e vós o quê? Os ramos. O ramo não tem raiz. Quem sabia que o ramo não tem raiz? O ramo é quem dá o fruto. É o galho da árvore, mas o que alimenta o ramo é o tronco, é a videira. A videira é que tem as raízes que vão para a terra e tiram os nutrientes da terra e a umidade da terra, tá? E esses nutrientes, eles vão pelo caule e chegam nos ramos. É ali que nascem os frutos. Os frutos são responsabilidade nossa, do ramo. Para você ter ideia, existe um processo de enxerto. Se você pegar um galho de laranja, um ramo de laranja, e enxertar no limoeiro, num pé de limão, ele não produz limão, ele produz laranja. Quem sabia disso? Ele produz laranja por causa do ramo, porque o fruto é do ramo. O fruto não é Deus que tem que dar, não é. Por isso que se o ramo, ele agrada a videira, se o ramo é bom, se o ramo, que o ramo é que faz a videira aparecer, tá? Se eu e você contribuirmos com a obra de Deus, com o Evangelho, tornarmos conhecido o nome de Jesus, aí, olha o que a palavra diz. Vamos lá, o texto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Muito fruto. O que é um ramo dar muito fruto? Um ramo que dá muito fruto é aquele ramo que é muito abençoado. É aquele ramo que consegue realizar os seus projetos, seus desígnios, seus desejos. É aquele ramo trazendo para nós aquela pessoa que aonde vai, ela faz exalar o perfume de Cristo, ou seja, da videira, do tronco. E ela leva a luz, tá? O ramo que dá muito fruto é aquele ramo que tem no coração a alegria da salvação. Alegria da salvação, tá? Deus quer fazer de você uma mulher que aonde pisar, as pessoas percebam a sua luz. É? Aonde você impuser as suas mãos, as pessoas vão sentir o poder de Deus através das suas mãos. Deus quer fazer de você um homem que consiga levar a cabo os seus projetos. Um homem que consiga crescer e como a árvore. Por exemplo, quem já ouviu falar do Nabucodonosor? Quem levantou ele, quem colocou ele de rei, você sabe? Foi Deus. E Deus fez dele na época o homem mais completo, mais abençoado, mais inteligente na época dele. E ele tornou a nação dele a principal. Tanto é que no sonho
Deus mostrou para ele uma árvore que crescia até o céu. Você lembra disso? De quem que Deus estava falando para ele no sonho? Dele mesmo, do Nabucodonosor. Deus estava dizendo assim, ó, ele viu no sonho uma árvore que crescia até o céu. E todas as aves se aninhavam nela e os animais comiam embaixo dela. Ou seja, Nabucodonosor foi o homem. Quando as pessoas falam, e a Bíblia fala que Salomão teve a maior sabedoria e a maior riqueza, o Nabucodonosor, ele conseguiu que o mundo inteiro dependesse do governo dele, do alimento do país dele. Deus o fez assim. Até entrar nele a vaidade, o orgulho, a prepotência. E ele então foi envergonhado e passou a ser um animal qualquer, comendo capim. Até cair em si. E Deus devolveu o reino para ele. Mas, só para você ter ideia, um ramo que dá muito fruto é um ramo tipo Nabucodonosor, antes da vaidade, antes do orgulho, antes da prepotência, da soberba. E eu sou pequeno, eu tenho muitos defeitos, mas quando o bispo me disse, a igreja está lotada e o povo achava que o senhor ia lá, eu, na minha insignificância, porque eu sei que eu não sou nada, que acontece de bom na vida de vocês vem de Deus, ainda que através da minha vida, mas é genuinamente de Deus. Eu não sou nada, eu tenho tristezas como vocês têm às vezes, eu sinto humilhação às vezes, eu sou humilhado também. E quando alguém fala você sabe que nas redes sociais e imprensa, eles têm ciúmes do que Deus me deu e me maltratam bastante. Ainda bem que Deus revela a vocês outras coisas e mostra os frutos. Então o que Deus quer fazer de você, de mim, de nós? Homens e mulheres que possam dar frutos. E para que é o fruto, você sabe? O fruto é para quê? O fruto é para enfeitar a árvore, é isso? O fruto tem alguma serventia, alguma utilidade? Alguém comeu alguma fruta hoje, um fruto hoje já? Uma maçã, uma laranja, uma banana, uma pera, um tomate? O fruto, ele é para alimentar. Quem sabia disso? O fruto é para alimentar, tá? Quem já viu uma mangueira cheia de mangas? Eu posso dizer que aquela árvore estava cheia de frutos, é isso? Sim ou não? Sim. Quem já viu uma manga madura caindo de uma mangueira? Aí na sua frente a mangueira se curvou e comeu aquela manga. Não? Mas o fruto é dela. Ah, entendi. Então, a árvore produz fruto, mas não é para ela. Eu sou um ramo que eu produzo fruto para os outros. Deus, na vontade dele, eventualmente pega algum resultado desse fruto e coloca na minha vida e na minha família. Mas eu não posso produzir frutos para mim, você está entendendo? Os pastores estão entendendo, os bispos? Quando o ramo quer dar o fruto para ele é um ramo egoísta, egocêntrico. Então o Nabucodonosor era um ramo extraordinário. E ele dava muito fruto para muita gente, até de outras nações. Muitos dependiam dele. Um dia ele viu o palácio assim e falou assim: eu construí para a minha própria glória, ou seja, o fruto que eu produzi foi para mim. Ele falou isso aí. Falou ou não falou? Aí Deus falou: então você não vai produzir mais. Quando o ramo, ele começa a pensar que o fruto é para ele, não. O fruto que eu produzo não é para mim, é para vocês. Presta atenção. Por isso eu vim aqui agora.
Eu estou cansado, eu não almocei, eu já trabalhei muito hoje. Mas quando Deus me mandou vir aqui, através do bispo, que falou, tem uma multidão te esperando lá para o Senhor abençoar. E se eu produzir fruto como esses, Deus vai me nutrir e me limpar, porque olha o que diz o texto sagrado. Olha o que diz o texto, João capítulo 15. Todo ramo, olha lá. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê, igreja? Muito. Porque sem mim nada podeis fazer. Imagina se eu vou bater no peito e falar, eu curei fulano. Você já viu o apóstolo falar que o apóstolo curou esse ou aquele? Quem é que cura? Então o fruto, embora seja o ramo que produza, esse ramo não tem sustentabilidade. Esse ramo não tem uma fonte própria. Ele tira os nutrientes da videira. Eu e você somos ramos que dependemos de uma árvore que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Toda vez que um bispo, um pastor, um missionário, seja quem for, ele começa a achar que tem raízes, que os frutos são dele, Deus transforma no Nabucodonosor sem a graça de Deus. Porque Deus dá a graça dele a cada um de nós, e a partir dela, a gente começa a dar fruto. O fruto é nosso, é responsabilidade nossa no caso. Mas nós temos que produzir para as pessoas conhecerem a Deus e glorificarem a Deus, crescerem em Deus, na fé. Aí Deus olha para você e fala, puxa, que ramo é esse? Olha só, peraí. Deus olha para você assim e fala, que homem, que mulher, que ramo é este? Você já reparou numa árvore que tem ramos mais belos, tem uns que são mirrados, tem até ramo seco no meio dos verdes, quem já viu? Aquilo ali é porque não deu fruto, Deus deixou ele secar. Porque teoricamente os nutrientes que sobem do caule, que sobem do tronco, deveria ser distribuído de igual modo, mas não são. Tem ramos carregados de fruto e tem ramos que não tem nada, não é verdade? Então você viu a manga, ou o tomate, ou a maçã, a laranja cair e a árvore se curvar e comer? Não. Você foi lá e apanhou o fruto, não foi? Quem viu, começou a dar um vento assim, ó. Aliás, uma outra visão para você, tá? Biblicamente falando, o vento ele assusta, ele traz tempestade. Teoricamente ele traria o quê? Problemas, ele derruba a casa. Você lembra que Jesus falou que quem confia nele, ele compara o homem prudente edificou a casa na rocha, veio o vento, lembra? Lembra que o vento também varria o barco e Jesus andou por sobre as águas e salvou os discípulos? Lembra? No próprio navio do apóstolo Paulo, o vento levou para outro rumo. Vamos lá. Você estava perto da árvore e caiu um fruto. Você sabe por que ele caiu? Por causa do vento. Esse fruto não estava na árvore, ele estava no ramo. Não é a árvore que dá fruto, é o ramo. Aí, ele caiu. Aí você foi lá e o apanhou e comeu, é isso?
A coisa é tão extraordinária que o vento, que o ramo que está na videira, a mulher de Deus ou o homem de Deus que está em Cristo, até o contratempo, até o tempo ruim, que quando está ventando é tempo ruim, até aquilo que era para dar errado dá certo. O vento não vai te prejudicar, o vento vai fazer o seu fruto alimentar alguém. Vai fazer o seu fruto alimentar alguém. Ou seja, você que veio hoje aqui, ou que me ouve em algum lugar, que está passando dificuldades, ventos contrários, fortes, vai sair alguma coisa extraordinária da sua vida e vai abençoar alguém. Isso não dá para anular, porque é palavra de Deus, não é minha. Você já viu muitos frutos caindo de árvore porque estava ventando? Quer dizer, o ramo, até o vento, até aquilo que era para dar errado, vai dar certo na sua vida. Mas qual é a recomendação bíblica? Qual é o ensinamento? Qual é a palavra? Vamos lá, mostra lá, João 15, 6 agora, né? É isso? Se alguém não permanecer em mim, será o quê? Está vendo? A semelhança do ramo. E secará. Se você corta um ramo da árvore, o que acontece com ele? Por que ele seca? Porque ele não tem raiz. Ele não tem. Ele depende da videira. Deus não vai limitar você. Deus não vai botar uma barreira para impedir o seu crescimento, pelo contrário. O que Deus quer é que você realize todos os seus sonhos. Mas você tem que permanecer nele. E isto na humildade, na fidelidade, no temor, no caráter, na conduta, tá? E aí ele diz assim, versículo 6, ó. E o apanho e lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, isso é para nós, ramos, ó. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis alguma coisa. Uma coisa. Ah, não, desculpa. Chega da minha idade assim para enxergar, né, de perto. Brincadeira. Isso é para você prestar atenção. Viu como é que não tem limites para nós? Olha o que ele diz. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? E vos será feito. Tem alguma coisa que o seu coraçãozinho está pedindo. Alguma coisa. Talvez a libertação do marido, do filho. Você, mulher que sonha em ser mãe, e parece difícil. Já gastou dinheiro com tratamento. Eu profetizo filho na sua vida. Quando você vê alguém manifestando assim numa palavra dessa, porque
O demônio é que estava impedindo essa pessoa. Os meus frutos não são para mim. Nunca que os frutos são para a própria árvore ou os ramos. Nem mesmo os ramos se alimentam de fruto, não. Se alimentam do que a videira dá, do que a terra dá. Nunca que você vai ver um pé de laranja comendo uma laranja. Quem já comeu uma laranja? É chupar laranja ou comer? Aí é que está o erro do ser humano. É? Laranja não foi feita para chupar e nem para beber. Para comer, por quê? Porque os nutrientes e a fibra estão exatamente no bagaço da laranja. Você sabia disso aí? É. Laranja foi feito para comer. Aprende isso. Esses dias alguém me viu cascar uma laranja. Eu não corto a laranja no meio, não. Eu tiro a casca e como os gomos. É mais fácil também. Você faz assim e pronto. É muito mais fácil extrair os nutrientes da laranja. Corta em cruz a laranja, abre e come. Você vai ver a diferença. Aí o outro fica lá lutando, espremendo e não sei o que, não sei o que. Não é assim. Não é assim. A laranja, ela tem açúcares, que é a frutose. Ela tem vitaminas. E ela tem fibra. Então você, quando chupa a laranja, você extrai só o açúcar e um pouco da vitamina. Quando você come, você consome fibra, vitaminas, todos os nutrientes. Mas você nunca vai ver uma laranjeira comendo uma laranja. Porque ela não produz para ela, não, ela produz laranja para você, para nós. Você sabia disso, né? Dá até dó, né? Você vê Aqui tem abacate? Quem conhece abacate? Você vê um pé de abacate cheio de abacate. Ele não come nenhum. É para nós. O que Deus sugere com isso? Que o homem não seja egoísta, egocêntrico. Quanto mais você pensar nos outros, mais Deus vai acrescentar na sua vida. Deus me abençoa muito. Esses dias eu mostrei um bebezinho leproso querendo arrancar o rosto, que não dormia. Quem viu isso aí? Você viu como a mãe voltou com ele dormindo, só tinha as marcas? Quem viu? Então, são os frutos. Deus tem me dado muito, igreja. Está certo que eu sou muito machucado também, maltratado, porque o tanto que Deus me deu, se eu não apanhasse, se eu não sofresse, a soberba poderia entrar, como foi falado para o apóstolo Paulo. Ele pediu que Deus afastasse, tirasse da vida dele aquele espinho, né? Aí Jesus falou: a minha graça te basta. E ele foi claro, Deus deixou, porque senão ele ia falar: eu sou o maior apóstolo, eu sou não sei o quê. Ninguém é maior coisa nenhuma, o maior é Deus. Amém? É. E eu queria dizer a vocês que a ordem, o legado, a promessa não é de homem, é de Jesus Cristo.
se permanecerdes em mim, o diabo já, desculpa a expressão, o diabo já cutucou alguns, sai daqui, esse bispo é chato, esse pastor é isso, esse não é o quê, essa é obreira. Não dá ouvido, não. Deus te trouxe para cá, Deus te viu lutando, talvez como uma ovelha sem pastor, e Deus te mostrou isso aqui, te trouxe para cá, e olha o que você sente aqui. Deus deu esse casal abençoado para cuidar de vocês e dos pastores, dos bispos. Eu disse a ele, eu disse ao bispo Rildo, nós temos muitos bispos abençoados nessa obra, mas que nenhum deles ainda recebeu isso aqui que Deus deu a ele. Nenhum. Tem bispo que sai de casa preocupado no domingo, pensando, meu Deus, será quantas pessoas vou ter lá para eu ministrar? Senhor, pelo menos 100, 200, 300. Ele sai sabendo que vai chegar aqui, vai ter gente lá de fora. Só que isso não é dele, é de Deus. Então presta atenção. A árvore, ela tem raízes, mas não é ela quem produz o próprio alimento. Mas a árvore não é Jesus? É, mas acima de Jesus ainda tem alguém. Quem sabia? Ele disse isso, o Pai. Ele diz, o Pai é quem faz as suas obras. O Pai é quem prescreve o que eu vou falar. A glória do Pai. Porque se Ele é a árvore, quando Ele diz que eu e você somos os ramos, e que Ele é a árvore, Ele já está dizendo, a árvore se alimenta de quem? Da terra. Então, foi dado o poder, a herança ao Filho, Jesus Cristo. Mas Ele não abre mão de ser sustentado pelo Pai. Quando Ele estava na cruz, o sofrimento era tão grande. Em algum momento assim, por alguns instantes, o Pai não conseguiu olhar para Ele. Ele absorveu as minhas dores, as suas. Ele encarnou, ele foi feito pecado por nós. Ele absorveu todas as nossas derrotas e maldições. Na verdade, ele se fez maldição por nossa causa. E quando o Pai não conseguiu olhar, doeu o coração do Pai, Jesus sentiu na hora. Uma pessoa sente quando Deus não está olhando para ela, está triste com ela. Quando Deus se entristece com alguém, essa pessoa se torna também muito triste, muito vazia. O Davi sentiu isso, ele orou e falou, Senhor, torna a dar-me a alegria da sua salvação. O mundo entristece a gente. Mas a tristeza do mundo não nos abate, porque nós temos a alegria da salvação. Não é verdade? Então, teve uma oração que Jesus fala assim, lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso? O Pai desamparou ele, mas ele se sentiu desamparado, porque
as minhas e suas, as nossas dores foram postas nele. E o pai chorou. O pai sentiu. O pai sentiu muita dor. Não conseguiu olhar para ele, agonizando. E quando Deus desvia o olhar de alguém, mesmo que seja filho dele, como Jesus, esse alguém sente. Por que o mundo vive em guerra? Correndo atrás das drogas, dos crimes? Porque não tem o olhar de Deus, eles não se colocam, eles não ocupam a periferia, o campo aonde o olhar de Deus está. Mas Deus não vê o mundo inteiro. Deus está com os olhos fixos nos justos, diz a Bíblia. E Deus anda pelo caminho da justiça, diz a Bíblia. Você entende o que eu estou falando? Então, você não precisa de mim, você é muito importante para Deus. Você pode estar onde estiver, se você orar, Deus vai te ouvir. Mas Deus te deu essa casa para você ouvir isso que você está ouvindo e receber isso que você está recebendo. Você quer um conselho? Isso não é por minha causa, não. Mas eu nunca senti por aí o que eu sinto nesta obra, nessa casa. Eu acho que você também. Eu sei que tem gente aqui que foi convidada hoje, veio de outra denominação, que está pensando assim, puxa, o ensinamento de Deus, ele flui assim, ele vem como se fosse fácil, né? Você acha que eu tenho dificuldade para ensinar as pessoas? Não. Mas você acha que eu já vim para cá com essas palavras aqui para falar para vocês? Também não. Então por que eu vou beber de uma fonte que está seca? Eu vou tentar beber, e uma fonte quando seca só fica lama, e patógenos, e bactérias mortíferas, micróbios. Se eu tenho a fonte de água viva, se eu vejo a fonte das águas vivas nesse ministério chamado Igreja Mundial do Poder de Deus. Por quê? Por quê? Tá bom. Eu sacrifiquei o meu almoço para estar aqui com você. Espero que você me leve para almoçar. Você vai fazer um molho. É funge, né? Fuge ou funge? Fuge. Não é funge. É fuge. Você vai fazer o fuge. Você sabe fazer? Quem sabe? Quase nem. Quem já viu o apóstolo cozinhando lá no YouTube? Quem já viu? Se você me levar em casa, eu vou fazer um almoço para você, um jantar. Tem que ter molho assim, com carne, ou peixe, frango. Eu vou orar para Deus lhe prosperar, tá? Sábado vamos estar lá na praia, não vamos? Quem sabe onde é? Sou eu que não sei. Mas eu vou chegar lá.
Vou abençoar vocês. Gente, alguém me machucou ali. Minha perna. E aqui o meu punho. Quando eu vinha. Não há necessidade disso. E também não há necessidade de segurança fazer esse escândalo todo. Tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Eu agradeço. Então, alguém machucou a minha perna direita. Está até inchada, ó. Machucou mesmo ali. E machucou meu braço, meu punho. Aí eu queria pedir a vocês que se contessem, porque eu sou um homem como vocês. Eu não sou Deus. O Deus de quem eu falo está já na sua vida hoje. Amém? Qualquer forma de idolatria é pecado. Presta atenção. Presta atenção. Eu louvo a Deus porque eu tenho o carinho de vocês, o amor de vocês. Mas não sou eu que te dou nada, quem te dá é Deus. Amém, igreja? Eu queria dizer a vocês que a obra precisa muito de vocês, tá? Quando o bispo Rildo for lá, eu vou dar a meia para ele trazer para vocês. A meia do projeto. Quem lembra? Quem viu o apóstolo entregando lá a meia do projeto? Quem que desejou ter a sua também? Ele vai trazer, tá? Vai abençoar, vamos abençoar. E você vai ser uma das colunas, grandes colunas da obra. Vai contribuir, seja fiel a Deus. Tudo que Deus lhe desse é para o dízimo. O dízimo é o quê? Quanto que é o dízimo? É 10%. Está escrito na Bíblia? Tá. Tem alguns problemáticos que querem impedir que as pessoas sejam fiéis. Aí fala que é coisa do Velho Testamento. Jesus disse aos fariseus que eram dizimistas, eles davam o dízimo do cominho, do hortelã e de outras hortaliças, mas eles não eram justos. Adianta ser dizimista e não buscar a justiça de Deus? Não. Ter mágoa no coração? Hein? Não. Ser egoísta? E Jesus foi tão claro quando os chamou de hipócritas e disse que eles deveriam fazer essas coisas, ou seja, devolver o dízimo, sem omitir as outras. Não é assim que está escrito? Devias, porém, fazer essas coisas, devolver o dízimo do hortelã, da azeitona, de tudo, sem omitir aquelas. Só que o ladrão, e tem muito pastor, pregador, que quer fazer a Bíblia dele, né? Quando ele diz, devias fazer essas coisas sem omitir as outras, quer dizer, você deve ser dizimista, mas também ser justo. Mas aí eles querem abolir. E eles não são cegos, eles estão vendo isso aí. E são pessoas que conhecem a gramática. Então, se eles tropeçassem na gramática, tudo bem. Mas eles conhecem. Eles querem ser doutores de teologia. Quando a Bíblia diz devias fazer essas coisas, está falando deve dar o dízimo. E não omitir aquelas, não cancelar a justiça, o temor, a fidelidade e
em outros sentidos também, em outros aspectos. Amém? É isso. Quem quiser discutir isso comigo, me chama para um debate. Esses tais aí, que acham que são alguma coisa. Ninguém é nada, só Deus é. Amém? Foi bom passar aqui, né? Falei para o bispo, ó, só 20 minutos. Tem mais de 20 minutos que eu cheguei aqui? Fica de pé, por favor.